Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma breve devocional para nós, tá? Olha que coisa interessante. Em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao versículo de número 20, está escrito da seguinte forma: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse a eles: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, diz a palavra do Senhor, eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Indo um pouco mais adiante, nessa caminhada de Jesus, ele viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era seu irmão. E ele fez a mesma situação. Eles estavam preparando as suas redes e Jesus logo os chamou e disse para eles virem até Jesus e começar uma caminhada com Jesus. Jesus estava formando a sua liderança. Jesus estava fazendo um pequeno chamado, um início de um chamado, melhor dizendo. Ele estava escolhendo algumas pessoas para um pequeno começo, mas que fosse para uma grande obra. Olha que interessante que eu quero passar para você hoje. Quando Deus olha do alto céu para nós, a humanidade, coisas que Ele já determinou antes da fundação do mundo, Ele passa pela história da nossa vida. E nessa história da nossa vida, Ele nos chama para segui-lo. E mais do que isso, nessa caminhada de segui-lo, Ele deseja que nós venhamos a realizar coisas, realizar obras, fazer um serviço, ser um servo nessa caminhada. Entre a sua chamada e o seu destino, nesse espaço de tempo, nessa caminhada, vamos chamar de processo. E aqui no início, quando Ele te chama para uma obra, para caminhar com Ele, para nesse caminho que Ele é o próprio caminho, chegar a um destino, Ele observa algumas coisas muito importantes para que nós possamos aplicar a nossa vida, porque nós estamos com os olhos de Deus fitado em nós, mas que também serve para a gente ter algumas direções na vida, quando em alguns ambientes nós devemos auxiliar alguém a vir ao caminho, auxiliar alguém a começar uma jornada, seja ela profissional, seja ela cristã, seja ela acadêmica. Olha que Jesus observou o que a gente nota na palavra, que Jesus, primeiro, Ele escolhe pessoas desejosas de servir. A disposição de serviço e outras qualidades, eles precisam estar nato, exposto, melhor dizendo, para que a gente possa notar, para que a gente possa entrar nessa caminhada. Os discípulos de Jesus sempre estiveram dispostos a servi-lo em tudo, motivados pelo amor a Deus e pelo próprio exemplo do Mestre. E mais do que dispostos, dentro dessa temática, dessa primeira temática, eles estavam disponíveis. Muitas vezes a gente não está disposto, mas a gente precisa estar disponíveis para ser usado pelo Senhor. Uma segunda característica é que Deus escolhe pessoas que são moldáveis. A visão só pode ser desenvolvida, esse caminho só pode ser desenvolvido dessa forma, com discípulos que são moldáveis, com pessoas que são moldáveis, que estão interessadas ou estão dispostas a serem trabalhadas para ajuste do caráter, para ajuste dos seus princípios, para estabelecer princípios novos, norteado pela palavra de Deus. Pessoas que mais do que ser mudadas, elas desejam ser
transformadas. Uma terceira coisa que nós notamos nessa caminhada de Jesus com os 12 dele é que ele escolhe pessoas que possam ser provadas. Os grandes líderes se distinguem não pelas lutas no sentido inteira, mas ele se distingue pelo posicionamento dele no meio das batalhas. É no meio de uma batalha, é no meio de uma guerra, é no meio de uma situação de tempestade, é que prova o nosso caráter, que prova a nossa fé, que prova o caminho, o destino que nós estamos trilhando, se está certo ou não. Essas situações da caminhada, esses vendavais que aparecem, essas dificuldades para serem transpostas, é ali que prova o seu caráter, o seu valor, e que mais do que qualquer outra coisa, mostra a sua fidelidade. Então Deus escolhe pessoas que possam ser provadas. Através desse tipo de situação, se chega a conhecer o coração das pessoas. É no tempo da batalha. É aqui aonde a gente vem, é aqui que vem à tona toda a fidelidade ou a infidelidade do indivíduo. Presta atenção. Se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Seja qualquer nível que você esteja vivendo hoje. Talvez você já fez até uma decisão ao lado do Mestre. Então essa mensagem está chegando para você, para dizer para você, fique firme. Continue no caminho. Virá provas e você vai ser aprovado por elas. Pode ter certeza de uma situação, querido. Na vida de um escolhido de Deus, de alguém que Deus colocou os olhos, no tempo da prova, no tempo da luta, pode ter certeza de uma coisa. Deus manda provisão. E quando ele não manda provisão, que você precisa subir do estágio, ele fala ao coração de outros, ele fala o coração de outra pessoa, de um outro enviado, para um novo tempo e um novo nível. Assim como foi com o profeta Elias. Ele parou à beira de um riacho e Deus mandava que os corvos, que as aves trouxessem comida para ele. Mas chegou um dia que ele precisava passar de nível. Então ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus e Deus falou para ele, eis que eu tenho preparado uma pessoa para te alimentar. E ele foi em direção àquela nova fase. E Deus o conduziu e ele foi mais do que vencedor. Então se você já tem um compromisso com Deus, ele é fiel. Continue firme. Se essa mensagem chegou até você e você ainda está aprendendo da caminhada de Cristo, é porque essa mensagem chegou com um propósito de te apresentar um Salvador, um mestre, um discipulador, alguém que está indo à frente para que você siga os passos dele. Há uma experiência nova para você, há uma experiência de salvação. A Bíblia diz assim, querido, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, se você está aí cuidando das redes, está saindo para pesca, está na sua labuta da vida, essa mensagem está chegando para você, para Jesus falar ao teu coração. Ei, segue-me. E a partir daí, a decisão é sua. A parte de você dizer sim para ele, ele vai te ensinar os passos dessa caminhada. Querido, fica firme. Venha para Cristo e ele fará de você um homem e uma mulher segundo o coração dele. Creia nisso, tá? Eu sou o pastor Gilberto Silva e essa é uma devocional Derramar que está chegando até o teu coração. Compartilhe com outros. Deus te abençoe.